de Copa do Mundo. Vitória convincente da nossa seleção brasileira, 3-1 sobre a Croácia. Partida dura, disputada, mas estreia é sempre assim. Afinal, são 80 anos sem perder na primeira partida de Copa do Mundo. De forma excepcional, estamos aqui hoje no programa Aliança Esportiva para tratar com vocês dos temas principais que giram sobre Copa do Mundo. Muita informação, diversão, entretenimento nesse programa de hoje, que vamos falar da estreia da seleção brasileira. Vamos colocar no ar a fala com alguns ouvintes, jornalistas, a participação também de populares. Fomos às ruas na data de hoje pela manhã, e conversamos com comerciantes que faturaram muito com as vendas de materiais da seleção brasileira. Conversamos com torcedores, todos eles muito otimistas. Então essa é a nossa seleção brasileira. 2 gols de Neymar, 1 gol do Oscar, a meu ver, o melhor jogador em campo. E é isso aí, muita coisa importante. Agora eu vou dar boa noite rapidinho ao meu companheiro, ele que divide as funções de operador com as funções de locutor, o meu amigo Tiago. Boa noite, Zé. Boa noite aos amigos ligados no programa Aliança Esportiva. É isso aí, Copa do Mundo começando, todo esse clima de festa, né? A gente já pôde perceber hoje nas ruas, toda essa alegria, toda essa empolgação do público brasileiro, né? Muita festa, realmente todo mundo muito empolgado. Então é um momento assim de muita felicidade para todos. Copa do Mundo aí chegando. E a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo, sobre todo esse clima, sobre tudo que envolve essa Copa do Mundo que chega ao Brasil depois de 64 anos. Volta aqui para o seu reduto, que é o Brasil, né? O Brasil não é um inventor do futebol. O inventor, todo mundo sabe que é a Inglaterra, são os ingleses. Mas os que desenvolveram o futebol foram o Brasil, e a Copa volta para casa, volta para o Brasil. Isso aí, a Copa em território nacional, muita alegria. E hoje nós também temos uma entrevista com um jornalista que está na Rede TV, já foi do Diário Lance, vai fazer contato conosco. O Carlos Santiago vai participar ao vivo conosco. Eu vou pedir só para o Tiago fechar o microfone dele, porque está ali dividindo as funções. E então, nós também teremos o sorteio de uma camisa especial da seleção brasileira, é isso mesmo. Ao final do programa, nós vamos sortear uma camisa da nossa querida seleção brasileira. Então ainda dá tempo de concorrer. Visite o nosso site aliancaesportiva.blogspot.com e festeje ainda mais essa data de hoje com essa vitória especial da seleção. Um abraço especial aos casais, hoje dia dos namorados. Muitos casais optaram por comemorar ontem, outros comemorarão amanhã, mas hoje não tinha como. A comemoração maior é com a seleção brasileira, Copa do Mundo iniciada, teve cerimônia de abertura, teve uma atuação muito boa do menino Oscar, antes contestado, a torcida pedia pelo William, o Filipão bancou o Oscar e valeu a pena, porque o menino hoje desequilibrou, fez uma partida excelente, e nós vamos tratar de todos esses assuntos no Aliança Esportiva especial de Copa do Mundo, que você confere aqui exclusivamente na Rádio Aliança. Você pode participar conosco, os nossos telefones 2604-1553 ou 2724-2263. A sua participação será ao vivo. Antes de falar comigo aqui no estúdio, você falará com o Tiago nos bastidores. Então interaja conosco, ligue para cá, participe. É sempre muito bacana essa interação com os amigos ouvintes. Eu acho fundamental a gente prezar e também compartilhar com os nossos amigos tudo o que acontece aqui no programa Aliança Esportiva e no mundo do esporte. Eu vou falar agora com o meu amigo Tiago, que está ali bastante envolvido nos equipamentos técnicos, mas também
atuando como locutor. Thiago, é uma estreia para dar moral para o elenco. Com certeza, Zé, apesar de ter muita dificuldade, o Brasil ter feito uma atuação realmente muito aquém do esperado, o importante foi ter conseguido os 3 pontos, ter conseguido a vitória, que a gente sabe que estreia de Copa do Mundo é sempre um clima muito tenso. A gente percebia no semblante dos jogadores uma tensão realmente muito grande, uma preocupação, porque é um momento muito esperado. Alguns jogadores até se emocionavam ali no momento do hino, como o Thiago Silva, como o Júlio César. Então era um momento de muita apreensão dos jogadores. Então eu acho que isso acabou abalando o grupo, acabaram ficando um pouquinho preocupados e não desenvolveram o melhor do futebol deles. É claro que o Brasil tem muito a evoluir ainda, tem que melhorar. Hoje alguns erros acabaram sendo cometidos, que não poderão ser repetidos, porque se acontecerem novamente, o Brasil pode pagar caro, principalmente a partir das oitavas, quando vai ser mata-mata. Então, erros foram cometidos e precisam ser corrigidos. Mas tudo ainda há tempo para ser feito. Lembrando que foi muito falado na transmissão que quando o Brasil venceu a última Copa, em 2002, o Brasil passou um sufoco danado contra a Turquia, chegou a também estar perdendo, ganhou graças a um pênalti mal marcado, igual aconteceu hoje. Então, é muito importante essa vitória para conseguir os 3 pontos, para garantir aí o crescimento do grupo, a vontade de realmente conseguir fazer uma ótima Copa do Mundo. Então, eu repito que considero normal a atuação ruim, mas é claro que a partir de agora tem que haver uma evolução, tem que estar melhorando gradativamente, porque Copa do Mundo é uma competição de alto nível, competição bem complicada, e hoje a equipe jogou mal, mas tem condições de melhorar e com certeza fazer uma Copa do Mundo muito boa. E só o primeiro jogo e com certeza a seleção tem o que evoluir. E as mudanças de hoje deixaram claro que talvez o grupo do Felipão ainda não esteja fechado aí como os titulares garantidos. É isso aí, Thiago, é isso aí, amigos do ouvintes do Aliança Esportiva. Hoje, esse programa especial, para quem não sabe, o Aliança Esportiva acontece todo domingo. Nós prezamos por trazer pessoas do meio esportivo, jornalistas, para comentarem essa estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. E quem está conosco no ar agora, ao vivo, é o jornalista Carlos Santiago, da Rede TV, e vai conversar conosco rapidamente sobre a primeira impressão dele da nossa seleção na estreia da Copa do Mundo. Carlos, primeiramente, boa noite. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Aliança Esportiva. Boa noite, Zé Renato. Essa primeira impressão aí já começou na festa de abertura, né? A festa de abertura que foi um pouco criticada, e o futebol também tem que melhorar para o jogo contra o México, o jogo que já é na terça-feira. De fato, a gente viu que esses 2 amistosos contra o Panamá e a Sérvia não foram suficientes. Eu acho que o Filipão vai ter que mexer um pouco nessa seleção aí para o jogo de terça-feira ser um pouco menos emocionante no aspecto negativo. Eu acho que o juizão ajudou ali naquele pênalti. O Fred, para mim, não foi puxado. É verdade, Carlos. E esse juiz que ajudou, prejudicou o Brasil em 2010, acabou ajudando agora em 2014, né? Exatamente, jogando na África, o juiz ajudou a Holanda, e agora jogando em casa, sentiu ali a pressão e o calor da torcida em Itaquera e acabou ajudando, né? E foi fundamental para o Brasil poder fazer, poder virar, poder vencer, né? Até com uma certa folga depois com o gol do Oscar. Eu acho que a Croácia, ela começou jogando o jogo deles, eles se fecharam um pouco no início do jogo e conseguiram fazer o contra-ataque até o Marcelo fazer aquele gol contra. Pelo que eu assisti do jogo, do início, o que mais me chamou a atenção é que falta realmente um camisa 10, um homem de criação nessa seleção brasileira. O time não estava conseguindo jogar ali pelo meio e nem pelos flancos no início do jogo. Depois foi melhorando um pouco, depois que a seleção fez o gol com o Neymar de pênalti. Mas para o jogo do México, se não abrir o olho, pode ter uma surpresa desagradável na terça-feira.
É verdade, Carlos, e também uma impressão que eu tive é um certo isolamento do Fred. Talvez o Filipão deveria pensar no esquema que utilizasse um pouco mais o Fred e os meias se aproximassem mais do centroavante da seleção. O que você acha desse aproveitamento do Fred na seleção, Carlos? É engraçado que as pessoas têm até colocado nas redes sociais, né? O Fred veio da Granja, ou só vi que o Fred tocou a bola aos 40 minutos. De fato, esse esquema tático da seleção, ele prejudica um pouco o estilo de jogo do Fred, como o jogador fica mais adiantado, um jogador matador, ele faz gol deitado, ele faz gol sentado. Você tocar a bola para ele, óbvio que ele vai balançar as redes. O problema é que a bola não está chegando nele. É o que eu falei. Eu acho que está faltando esse homem de criação. No caso, o Neymar é o 10 no setor numérico, mas não tem aquele jogador ali de criação que em 2002 tinha o Ronaldinho Gaúcho, não tem o Rivaldo, não tem o jogador, não tem o Kaká na Copa de 2010, embora ele não tenha sido lá essas coisas. Esse ano não tem esse jogador que é uma referência, que a gente sabe que vai pegar a bola e vai municiar ali os atacantes. Eu acho que o Filipão vai ter que resolver essa questão do Fred para ter um jogador que fique mais próximo dele, porque realmente não é o estilo do Fred de voltar para buscar a bola, porque ele é matador, ele faz gol, ele não vai chegar para buscar a bola. É verdade, até o Neymar, embora tenha feito 2 gols, eu percebo que muitas das vezes ele pouco toca a bola pro Fred, e quando toca essa bola vem um pouco truncada, mas vamos torcer, foi apenas a estreia, ainda tem um jogo contra o México, um jogo contra Camarões. Vencer é primordial, 80 anos sem perder em estreias de Copa do Mundo, eu acho que o primeiro passo foi dado, mas precisa melhorar para conquistar o Hexa, Carlos. Isso aí, vamos vencer, mas tem que trabalhar melhor, porque com o futebol apresentado nessa partida, a seleção corre o risco de ser eliminada nas oitavas e não chegar até as fases finais, a semifinal, porque esse futebol tem que melhorar bastante. Venceu a Croácia, mas tem muitas seleções de peso, pode pegar Holanda em fase oitavas de final, quartas de final, então tem que tomar cuidado. O Filipão tem que arrumar esse time aí para não ter uma surpresa desagradável jogando dentro de casa. Tá certo. Carlos, eu agradeço imensamente a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. É sempre muito importante contarmos com profissionais especialistas da área que atuam com esportes, e com você não é diferente. Muito obrigado por sua participação. Obrigado, boa noite a todos os ouvintes, um abraço, até a próxima. Tá certo, Carlos, um abração para você. É isso aí, Thiago, estamos aqui novamente falando da nossa querida seleção brasileira, o que o Carlos Santiago, jornalista da Rede TV, colocou. Acontece exatamente, o Fred tem ficado muito isolado no ataque, o esquema tático não tem favorecido o centroavante da seleção brasileira. É preciso que os meias se aproximem mais, até porque o Fred não tem essa característica de voltar para buscar o jogo, ou até mesmo um atacante que possa funcionar de garçom, porque o Neymar, ele é um atacante rápido, é mais um meia atacante e que conclui muito mais do que passa a bola. Certo, Thiago? Com certeza, o Neymar é um jogador que pega bastante a bola, é um jogador de profundidade, né? Mas o Fred é um jogador de área, um jogador que está ali para receber a bola. Se o Fred não for municiado, ele vai ter uma atuação nula como teve hoje. Então eu acho que é muito da visão do treinador, ele tem que entender a característica do jogo. Acho que hoje o jogo estava muito latente, que não estava um jogo muito propício para o Fred, porque a bola não estava chegando, ele estava muito bem marcado, cercado pelos atacantes, pelos zagueiros croatas. Então ele foi uma peça nula durante todo o jogo. Acabou sendo fundamental, porque sofreu um pênalti inexistente, mas a produtividade do Fred hoje foi muito abaixo do esperado. Ele é um homem de finalização, tem que ter a bola para poder concluir a gol. E hoje não teve essa oportunidade. Acho que hoje era jogo para ter um pouquinho mais de mobilidade ali. O Filipão, quem sabe, ter adiantado um pouquinho o Neymar, ter colocado o Willian no meio de campo, ou ter colocado o Bernard mais cedo, porque estava muito claro que o jogo precisava de jogadores que abrissem a defesa croata. A Croácia estava muito bem. Até para facilitar o trabalho do Fred também, né, Thiago? Não, pelo contrário. Acho que o Fred também estava atrapalhando, porque ele tinha pouca mobilidade.
Eu acho que o Fred hoje era uma peça que não se fazia necessária em campo. Eu acho que hoje não era jogo para ele, era jogo para jogador de mobilidade, ou o William, ou o Bernard, que seriam jogadores que ajudariam a abrir a defesa croata. Então, eu acho que o Filipão deveria ter visto isso aí melhor na partida, porque o Fred foi uma peça bem nula, porque é um tipo de jogo que não é muito para ele, é um jogo muito característico, porque a defesa da Croácia é alta, então bola na área para o Fred não estava tendo muito efeito. O Fred estava bem marcado, então ele não conseguia fazer o pivô, não conseguia, praticamente não chegava na bola, não conseguia trabalhar uma jogada ali para o jogador que vinha de trás, então ele realmente tocou muito pouco na bola. Então acho que era um jogo mais para jogadores que atuam em profundidade, jogadores que atuam em direção ao gol com velocidade, com mobilidade, como o Bernard, como o William, seriam peças um pouquinho mais produtivas no jogo de hoje. O Fred vai ser muito útil ao longo da Copa, em determinados jogos também, onde a característica do adversário case mais com o estilo de jogo dele. Entendi, Thiago, entendi. Mas ainda assim, já que o Filipão não abre mão da utilização do Fred, talvez a entrada de um jogador mais rápido poderia diminuir a marcação acirrada no Fred e aproximar mais o meio de campo, ou até esse jogador com características mais rápidas, que pudesse cair pelas laterais, cruzasse uma bola e que o Fred, dentro da grande área, um centroavante nato, concluísse com maior facilidade. A entrada do Bernard foi muito boa, acredito até que tenha melhorado um pouco as características de jogo. E o Bernard favoreceu muito, porque é um jogador rápido, um jogador que avança. E até no lance do gol, Thiago, do gol do Oscar, o terceiro gol da seleção brasileira, eu acho, se não me engano, foi o Fred, teve uma pequena participação, um passe pro Oscar, foi do Fred, Thiago? Não, foi o Ramires que roubou a bola e acabou ficando aí pro Oscar aqui. Foi no outro lance que o Fred deu um toquinho, mas não foi no lance do gol. Foi o Ramires, né? Isso. Ramires tocou pro Oscar, que de forma bastante oportunista concluiu em gol. E o menino Oscar, que era muito criticado antes da estreia do Brasil na seleção, provou o porquê de ser titular, ter deixado o William no banco. E eu acho que foi uma estreia para consagrar esse menino e quem sabe torná-lo no grande nome dessa Copa do Mundo. Por que não pensarmos assim? Oscar, que não tem as características de um meia camisa 10, mas que na partida de hoje foi decisivo. Teve uma participação muito boa, era o jogador mais ativo naquele meio de campo da seleção brasileira, em contrapartida do Hulk, que estava numa crescente muito boa, evoluindo muito bem nos amistosos. Contra Panamá e Sérvia, o Hulk atuou em grande estilo, mas nessa estreia deixou a desejar, assim como os laterais da seleção brasileira, o Daniel Alves, o Marcelo. Desculpa. Esses jogadores precisam melhorar para que a seleção encontre um padrão de jogo e atue de forma mais eficiente no decorrer da Copa do Mundo. Até porque vai enfrentar o México, é uma pedra no sapato da seleção. Camarões tem aquela tradição africana de um jogo mais marcado, mais truncado, e também um jogo rápido, com jogadores que são rápidos. E tem o Eto'o comandando o ataque camaronês. Então o Brasil precisa se cuidar, precisa se preparar para que ainda na primeira fase exiba um futebol que o credencia a favorito, que o credencie ao principal candidato ao título. É óbvio que o fator casa influencia bastante, o Brasil joga diante de sua torcida, mas só isso não faz milagre. É preciso mostrar eficiência, é preciso mostrar qualidade. Já no amistoso contra a Sérvia, a gente percebia que estava faltando alguma coisa. E o futebol da Sérvia é muito parecido com o da Croácia. É óbvio que o futebol croata é muito mais eficiente, é muito mais encorpado que o futebol da Sérvia, mas o Brasil precisa melhorar. A qualidade do adversário não muda, a minha opinião, no que se refere ao jogo que o Brasil apresentou na estreia da Copa do Mundo. É preciso melhorar. É óbvio que a gente comemorou, a gente vibrou, a torcida na rua soltou foguete, muitas cornetas, galera uniformizada. Aqui em São Gonçalo a gente pôde ver as casas de show muito cheias, a I9, o Clube Mauá, entre tantos outros restaurantes, localidades,
mas o torcedor, ele quer ver o futebol bonito, o torcedor, ele quer ver vitórias convincentes. Ela veio na estreia, mas para que isso permaneça de forma mais tranquila e que não levemos sustos como na partida de hoje, o Brasil precisa evoluir, e eu acho que vai ser essa a tona do Luiz Felipe Scolari para os próximos jogos, certo, Thiago? A preparação que o Felipe vai fazer vai ser em cima dos erros cometidos na partida de hoje. Não tenha dúvida, com certeza o Filipão, como treinador experiente que é, como vencedor que após ver os erros que o Brasil cometeu hoje, não vai deixar isso passar em branco, com certeza vai puxar a orelha dos jogadores, e a partir do jogo contra o México, o Brasil já não repetirá os erros cometidos hoje. Com certeza o Filipão está bem atento em relação a isso. Eu acho que a priori não deve haver mudanças na equipe, deve manter a equipe que começou o jogo de hoje, mas quem sabe aí a curto prazo, quem sabe já no terceiro jogo ou já na próxima fase, o Filipão possa enxergar uma nova alternativa de jogo, quem sabe com o William, o próprio Hernandes entrou bem no jogo também, o Daniel Alves não vive uma boa fase, quem sabe pode ser um jogador que venha perder espaço. O Filipão é um técnico conservador, mas em 2012 ele já mostrou que ele vê o melhor para a equipe. O Kleberson entrou em meio à Copa, no lugar do Juninho Paulista, ganhou a vaga e deu mais consistência ao time. Se o Filipão vê algum reserva que vá melhorar a equipe nesse momento, com certeza ele não vai temer em fazer a mudança, com certeza vai ver essa alteração para o bem da seleção, para o bem do Brasil, e conforme for, a seleção pode ganhar uma nova alternativa de jogo. Hoje até estranhei o William não entrar na partida, porque o Filipão vinha elogiando bastante esse jogador, vinha realmente gostando bastante do que ele vinha apresentando nos treinamentos, então acabei até estranhando a não entrada dele, mas os jogadores que entraram corresponderam bem. O Hernandes deu mais toque de bola, deu mais cadência de jogo, ele distribui o jogo melhor que o Paulinho. O Paulinho é um volante que chega muito bem na área adversária para concluir a gol, é um jogador que é um elemento surpresa de muita capacidade técnica, mas o Hernandes tem mais qualidade de passe, distribuição de jogo, arremata melhor a gol de média e longa distância, então foi uma boa alternativa que o Filipão encontrou no meio da partida. E o Bernardo deu mais mobilidade ali pelo lado do campo. O que eu falava sobre o Fred, de que a característica dele não casava muito para o jogo de hoje, eu também digo para o Hulk, que o Hulk é um jogador de muita força, é um jogador que não é tido por ter muita velocidade, por ter muita técnica, é um jogador que vai muito na base da força, da trombada, do arremate longo, e hoje ele não estava tendo condição de exercer essa sua característica. Então fez realmente uma partida muito ruim o Hulk, porque ele não estava conseguindo abrir espaço, estava errando passes bobos, estava perdendo bolas que não deveria perder, e é claro, nunca faltou a luta, nunca faltou marcação, porque realmente o Hulk nisso a gente tem que dar o braço a torcer, que é um jogador que está sempre lá lutando, batalhando, mas tecnicamente ele fez uma atuação muito abaixo, e eu acho que a característica dele não estava casando muito com a partida, assim como a do Fred. Acho que hoje era um jogo para jogadores de característica de velocidade, jogadores leves, como eu falei, no caso o William e o Bernard. Só o Bernard acabou entrando, mas acabou tudo dando certo, o Brasil conseguindo essa vitória importante. É isso aí, vitória importante. Embora tenham existido as dificuldades, o Brasil venceu, o Brasil não convenceu. Mas o que importa em Copa do Mundo são os 3 pontos, o saldo de 2 gols e dormir com tranquilidade, esperar o resultado da partida entre Camarões e México, uma partida que promete ser bastante disputada. Thiago, tem informações de quando acontecerá Camarões e México? Acontecerá amanhã e será 1h. Tenho que confirmar qual é o estádio, mas se eu não me engano vai ser em algum estádio do Nordeste, ou em Natal ou na Bahia. Não, na Bahia com certeza não é. Eu vou confirmar já aqui com você. Isso, é uma informação que a gente pode passar. E quem vai participar conosco por telefone após o apoio é o dirigente executivo de futebol Isaías Chinoco. Também vai falar conosco sobre o jogo da seleção brasileira. Esse é o Aliança Esportiva Especial de Copa do Mundo, trazendo personalidades do esporte, entendedores de futebol, para conversar conosco, para falar para você, amigo ouvinte, sobre o que aconteceu entre Brasil e Croácia. Vamos rapidamente para o nosso apoio
retornaremos logo em seguida com mais de Aliança Esportiva especial de Copa do Mundo. Vem de novo, vem você pra cá, apoio. Na torcida são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Programa Censura Livre. Entrevistas, reportagens, debates, músicas e a sua participação. Censura Livre. Censura Livre, todos os sábados das 18 às 20 horas. Na Aliança FM 98,7. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo busca atenção e amizades infantis e prefere a companhia de crianças. Sempre tenta ficar sozinho com elas e fotografá-las. Presenteia muito e não mede gastos com crianças. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo. É a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança. Brasil! Milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita. Estamos de volta, Aliança Esportiva. Hoje, dia de Copa do Mundo, abertura 12 de junho, Copa do Mundo começando aqui no Brasil, lá no Itaquerão. Vitória do Brasil, 3 para o Brasil, 2 gols de Neymar, 1 gol de Oscar, 1 para a Croácia, gol contra do Marcelo. E o primeiro gol da Copa do Mundo acabou caindo de ser um gol contra do Marcelo, que é um jogador de muita qualidade, um jogador de realmente muito potencial técnico. Então, infelizmente, acabou marcando esse gol contra, mas nada que afete a qualidade do futebol dele, do ótimo jogador que é o Marcelo, que é realmente um dos destaques da seleção brasileira. Acabou tendo aquela infelicidade, mas conseguiu não se abalar com isso e ter uma ótima atuação. O Marcelo teve uma boa participação ofensiva e teve uma grande participação no jogo, porque é um jogador de muita qualidade técnica ali pelo lado esquerdo. Acabou pela marcação croata, ele não conseguindo ter a qualidade ofensiva que ele realmente tem. Ali aquele lado esquerdo brasileiro é muito forte ali com Neymar e Marcelo, com boas jogadas ali pelo lado esquerdo. O Marcelo não avançou tanto, mas em contrapartida ele defensivamente não deixou tantos espaços. Deixou o Daniel Alves. Então é um jogador que a gente tem que louvar de hoje. Então Marcelo, apesar do erro, é um jogador muito importante para a seleção brasileira. E outros jogadores que a gente pode destacar aí durante esse jogo de hoje é o Davi Luiz, que é um jogador que realmente tem uma qualidade impressionante, um potencial realmente absurdo de defesa, de força física. E tem muita
muito vigor físico, tem muita força física e hoje não perdeu uma dividida, não perdeu uma jogada o jogo inteiro. Então é outro jogador que demonstrou todo o seu poderio defensivo e fez uma partida espetacular. Teve um lance ali que a Croácia partiu um contra-ataque forte e ele chegou ali num carrinho ali com muita força, realmente demonstrou toda a qualidade que aparece. Então é um jogador realmente espetacular, o Davi Luiz. Então, Zé Renato, chamar ele aqui para dar continuidade aqui ao assunto. Então, o Zé Renato vai dar continuidade ao assunto sobre a seleção brasileira, porque a seleção brasileira sendo hoje a Copa do Mundo e tendo uma atuação difícil, uma atuação complicada, mas conseguiu essa vitória, apesar de toda... É isso aí, Thiago, uma vitória que convence, como você mesmo falou. O primeiro gol da Copa do Mundo foi um gol contra do lateral esquerdo Marcelo, e que a gente percebeu que ele ficou visivelmente consternado, bastante chateado com o gol contra sofrido, mas faz parte da caminhada. Os jogadores deram bastante apoio ao lateral esquerdo. Eu vi Júlio César falando, vamos lá, vamos tentar melhorar a situação. E de fato melhorou bastante essa situação. Fica aí registrado o nosso apoio à nossa querida seleção, e principalmente ao lateral esquerdo Marcelo, que ficou um pouco cabisbaixo. A gente percebeu que acabou comprometendo um pouco do seu desempenho, embora no segundo tempo ele tenha crescido bastante. A sua evolução na segunda etapa foi muito grande, mas certamente um gol contra sempre abala um jogador, principalmente se tratando de Copa do Mundo, e Copa do Mundo não pode errar, não pode dar bobeira. Certamente esse tema vai ser tratado nos bastidores. O Filipão deve conversar com o lateral esquerdo Marcelo, não para puni-lo, até porque isso não acontece, mas simplesmente para oferecer um apoio pelo gol contra. Ainda bem que aquilo não atrapalhou a nossa seleção, mas certamente dificultou um pouco as ações da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo. Como o Thiago falou, Brasil retorna a campo na próxima terça-feira. Amanhã assiste de camarote Brasil e México, retorna para o Rio de Janeiro, para a Granja Comari, para descansar, repor as energias. Deve ter um treino regenerativo no dia de amanhã, e talvez treino com bola com jogadores que não atuaram nesse primeiro jogo, e possivelmente volta a treinar com bola no sábado, no domingo. Mas o pontapé foi dado, o primeiro jogo aconteceu, e acredito que a evolução só vai acontecer da melhor maneira. Torcemos para que o Brasil possa assim crescer cada vez mais e brilhar. Isso é fundamental. Quem também pode participar conosco ainda hoje é o ex-jogador de futebol Sorato, que atualmente é treinador do Vasco da Gama. Vou tentar contato com ele. O Thiago vai tentar ligar para o Sorato e tentar colocá-lo no ar para conversar conosco. O Sorato Aguinaldo, ele que está no Vasco da Gama e foi ex-jogador. É sempre bom a gente poder ouvir profissionais da área, ex-jogadores de futebol, jornalistas. Já conversamos com Carlos Santiago da Rede TV e agora vamos falar com o Sorato. E também estamos tentando contato com Isaías Tinoco. Ainda não estamos conseguindo falar com Isaías, o celular está fora de área, mas quem vai conversar conosco é o ex-jogador Sorato. Converso aqui no Facebook também com o Francisco. Um grande abraço para você, Francisco. Obrigado pela oportunidade de apresentar o Aliança Esportiva Especial de Copa do Mundo. E ele disse que esse jogo ainda não avaliou a nossa seleção para credenciá-la como grande favorita ao Caneco. E quem está conosco no ar agora, como eu já mencionei,
é Sorato, que atua nas categorias de base do Vasco da Gama, ex-jogador, artilheiro, e que vai conversar conosco. Primeiramente, Sorato, boa noite e muito obrigado por falar conosco, aceitar o nosso convite. Não, boa noite, prazer estar participando com vocês aí. Isso aí, Sorato. E o que você achou desse primeiro jogo da seleção? Uma vitória por 3-1, um placar, de certa forma, até elástico, mas que não mostra o que foi a partida. Uma partida até muito truncada e nervosa, né, Sorato? Não, com certeza. Eu acho que era esperado ser uma partida difícil. A estreia, por tudo que envolve uma estreia, né? Ansiedade, colocar em prática tudo que foi treinado, uma equipe, o adversário qualificado também. Então tudo isso realmente acaba mexendo com todos, né? Acho que até além da conta, por tudo que envolve uma estreia, todos estão de olho no Brasil, esperando algo de bom, né? E eu acho que aconteceu. Acho que o Brasil foi bastante exigido, saiu atrás no placar, conseguiu uma virada. Eu acho que tudo isso foi importante para que a equipe pudesse já ser bastante testada nessa estreia. Então acho que a tendência é uma melhora, a tendência é a equipe crescer de uma partida para outra, e por uma estreia, por tudo que aconteceu, acho que foi um grande teste, e o Brasil deu uma resposta muito positiva a todas as dificuldades que encontrou durante o jogo. Sorato, e eu já conversava com outro amigo jornalista, o companheiro Carlos Santiago da Rede TV, e agora falo com você que atuou na função de atacante, de grande artilheiro das equipes onde passou. O que você achou da participação do Fred? Você não acha que ele está um pouco isolado no ataque, está faltando maior aproximação e as bolas chegarem mais redondas para o centroavante da seleção, Sorato? Eu acho que assim, por ser o primeiro jogo, foi um jogo bastante truncado, né? Se a gente analisando a partida, a Croácia ficou do meio campo para trás com os 10 jogadores, e os espaços estavam realmente bastante diminuídos. O Fred, por outro lado, tentou afundar um pouco mais a defesa da Croácia. Eu acho que para a função do centroavante ele cumpriu bem e acabou ali sofrendo o pênalti ali da virada. Eu acho que na função dele, acho que a única bola que chegou em condições para ele ali, ele realmente conseguiu ter a proteção, discutível ou não, mas quando se apresentou a jogada para ele foi feliz e soube se virar bem sofrendo o pênalti. Mas eu acho que para um primeiro jogo, por tudo que envolve uma estreia, por toda a pressão que existe, por toda a ansiedade, e por ser o primeiro jogo, a gente sabe que o ápice vai ser a seleção vai atingir lá no final da Copa do Mundo. Então eu acho que por uma primeira partida, eu acho que como um todo a seleção foi acima da média e nos deixa bastante confiante e para a sequência da Copa do Mundo, né? Com certeza, Sorato. E, na sua opinião, o grande nome dessa partida de Brasil 3, Croácia 1? Eu acho que com certeza foi o Oscar, né? Acho que na parte ofensiva o Oscar se encontrou muito bem, e na parte defensiva acho que o Luiz Gustavo e Davi Luiz fizeram uma partida impecável. Então acho que isso mostra que o Brasil tem uma força ofensiva, tem uma força defensiva, a equipe está bastante equilibrada, por ter saído atrás, e teve calma, teve tranquilidade para continuar fazendo o jogo que o Brasil está acostumado a fazer, não se desesperou, não teve aquela situação de largar um pouco. Gostei muito do Brasil, uma equipe bastante equilibrada, e isso que nos dá confiança para a sequência da Copa. Com certeza, Sorato. Muito obrigado por sua participação. Um ano repleto de conquistas para você nessa trajetória que vem seguindo como treinador.
E mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui do Aliança Esportiva Especial de Copa do Mundo. Não, eu que agradeço a participação aí, um abraço a todos aí, e estamos na torcida para a nossa seleção aí conquistar o Hexa. Com certeza, muito obrigado, Sorato, um forte abraço para você. Valeu. Falou, Sorato, um abraço. É isso aí, participando conosco, Sorato Aguinaldo, treinador, ele que foi treinador das categorias de base do Vasco da Gama. Valeu, Sorato, obrigado por sua participação aqui no Aliança Esportiva. Seguindo com a nossa pedida, agradecemos mais uma vez a sua audiência, a sua participação. Permaneçam conosco até as 9 da noite. É isso aí, seguindo aqui, agora faltam 6 jogos para a seleção brasileira conquistar o hexacampeonato. É isso mesmo, faltam apenas 6 jogos e Neymar que nos acuda. É isso aí, vamos juntos com o Neymar participando dessa Copa do Mundo. E quem entrou muito bem na partida e deu passe para o gol do Oscar foi o Ramírez. Ramírez que atuou na Copa do Mundo 2010 e hoje teve participação decisiva, principalmente por ter dado o passe. E mais uma vez se repetiu o episódio da Copa das Confederações, da estreia da Copa das Confederações. A presidente Dilma Rousseff foi hostilizada, ouviu muitos xingamentos durante a abertura da Copa do Mundo. Então, assim como aconteceu na Copa das Confederações, a presidenta do nosso país foi hostilizada. Mas também observamos ela comemorando efusivamente os gols da seleção. A gente observava as câmeras da televisão e Dilma bastante efusiva, comemorando muito os gols, e as imagens mostram claramente o quanto ela ficou feliz com cada gol da seleção. Ela que estava do lado do presidente da FIFA, Blatter, e eu acho que isso gerou um certo desconforto. A gente percebia o semblante dela um pouco contrariada, mas cumprindo protocolos. A presidente do país acabou tendo que sentar ao lado do presidente Joseph Blatter. Outro que teve uma atuação muito boa, muito segura, foi o quarto zagueiro Davi Luiz, com sua cabeleira, contando com a participação dos seus familiares lá no estádio. Davi Luiz muito seguro, muito participativo, acompanhou todas as bolas da Croácia, não deu mole para ninguém e chegou firme em cada ataque croata. Júlio César também demonstrou muita segurança. O goleiro brasileiro fez defesas até importantes, e esse time croata me surpreendeu, principalmente o camisa 10, o Modric, e contou com uma ausência também muito grande de um jogador que estava suspenso, um jogador do Bayern de Munique. Thiago, pedi só para ele me rememorar o nome do jogador croata que estava suspenso, que atua lá no futebol alemão. O Mandzukic. Mandzukic, e que é o principal nome. E seleção croata que conta também com 2 brasileiros naturalizados croatas, o Eduardo Silva e o Samir. Um atacante, o outro é meio de campo, mas que não entraram, são 2 jogadores de banco e que não puderam atuar na partida de hoje por opção técnica. Mas a seleção croata, a meu ver, será a segunda classificada do grupo. Tem mais futebol do que o México, tem mais futebol do que Camarões e pode sim ocupar essa segunda colocação do grupo, até porque faltam 2 jogos e muita água há para rolar debaixo dessa ponte, e acredito eu que Croácia pode sim se classificar. Thiago, não sei ainda se temos preparado os áudios das entrevistas que realizamos hoje. O Aliança Esportiva foi às ruas, participou muito entusiasmo aqui na cidade de São Gonçalo, conversou com populares, conversou com muita gente bacana aqui da cidade de São Gonçalo. É interessante o fato de participarmos de uma rádio comunitária, valorizarmos as produções da nossa região. Então a gente foi na Praça Zé Garoto, que fica no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo. Fomos também
no centro de São Gonçalo, coração da cidade. O camelódromo batia muito forte. Então, a gente vê aquela mobilização social, a galera interagindo, perguntando até qual seria o horário do programa, em que horário aconteceria. E isso é de um entusiasmo muito grande e facilita bastante o nosso trabalho, essa participação do pessoal que nos ajuda a construir essa resenha. E está conosco no ar agora o grande jornalista Caio Barbosa, ele que atua pelo jornal O Dia. Converso muito com ele pelo Facebook e agora tendo a oportunidade de falar ao vivo com o Caio, ele que faz ótimas análises sobre futebol, está aqui conosco para conversar ao vivo no programa Aliança Esportiva Especial de Copa do Mundo. Caio, primeiramente, boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Zé Renato, boa noite aos amigos ouvintes do Aliança Esportiva. Primeiro eu queria dizer que é um prazer também meu aqui estar participando aí do programa e conversando com vocês e com os ouvintes a respeito dessa estreia vitoriosa do Brasil na Copa do Mundo. Com certeza. Como eu já conversava com outros amigos que participaram ao vivo conosco, 3-1, um placar até confortável, mas que não mostra o que foi a partida. Um jogo bastante confuso, por que não dizer, um jogo truncado e que só se decidiu nos momentos finais, derradeiros da segunda etapa. Eu queria que você fizesse uma breve análise, Caio, sobre a sua visão dessa partida Brasil 3, Croácia 1. Eu acho que não foi um bom jogo para o Brasil. Acho que a vitória foi importante, acho que numa estreia, ainda mais jogando dentro de casa, tem toda a pressão da torcida, a tensão natural dos jogadores, não só por ser o primeiro jogo, como por ser, como eu te falei, aqui no Brasil, a Copa do Mundo. Mas a verdade é que o jogo não foi bom. O Brasil não teve uma boa atuação. O primeiro tempo foi muito ruim, foi muito abaixo do que toda a torcida esperava, do que o próprio Filipão e do que os jogadores esperavam. A gente via ali apenas no Neymar alguns lances de bom futebol. Você via o Oscar, que começou muito mal, mas terminou o primeiro tempo bem, também auxiliando o Neymar na criação, mas ainda assim muito timidamente. Os laterais muito maus, o Marcelo inclusive fazendo um gol contra, o Daniel Alves muito tímido também pela direita, com muita raça, mas pouca inspiração, muito suor e pouca criatividade. O Fred também muito apagado na frente durante todo o jogo. E no segundo tempo o Brasil acabou conseguindo a vitória, também no lance onde o juiz, para nossa sorte, acabou marcando um pênalti que não houve, o Neymar converteu, e acabou dando uma maior tranquilidade para a equipe para chegar ao terceiro gol através do Oscar, que foi um dos melhores em campo, junto com o Neymar, autor dos 2 primeiros gols. Mas não foi uma atuação animadora. Eu achei que o Brasil ficou muito dependente do seu camisa 10, que era o cara que buscava jogadas. Eu achei o Fred muito parado, eu achei também o Hulk, que tentou muito pelos lados ali, mas efetivamente pouco conseguiu. Achei a defesa confusa, os laterais mal, o Thiago Silva ali também não muito seguro, como é de costume. Achei o Davi Luiz um pouco melhor e também achei o Júlio César um pouco inseguro. Acho que tomara que no próximo jogo contra o México, um adversário que também é muito difícil, o Brasil consiga melhorar, porque nessa estreia valeu só pela vitória e pelo alívio de conseguir os primeiros 3 pontos para dar tranquilidade, mas a atuação mesmo não é digna de comemoração não, rapaziada. É verdade, eu até concordo com você sobre o Júlio César, fez boas defesas, mas talvez o fantasma da Copa de 2010 ainda assuste, e ele que toca muito nessa tecla, eu precisava da segunda chance, então ele entrou nessa expectativa e essa insegurança talvez se deva a esse momento. Eu queria falar um pouco com você, Caio, brevemente, sobre o Fred. Concordo sim que ele esteve abaixo da expectativa, realmente ele pode render muito mais, mas você não acha que o padrão tático, talvez o tipo de jogo da seleção não esteja favorecendo o nosso centroavante? Eu acho também, mas eu acho que no jogo de hoje era um jogo difícil para ele, cara, que a defesa croata era toda uma defesa muito forte, que complicava também o jogo do Fred. Assim, eu acho que era preciso mesmo uma maior movimentação pelos lados do campo, e que a bola chegasse mais
ao nosso camisa 9, mas de qualquer forma ele também pecou pela falta de movimentação, porque com uma defesa muito forte, uma defesa muito pesada, é necessário também que ele se movimentasse. Ele ficou muito parado entre os zagueiros, isso dificultou bastante a movimentação ofensiva da seleção brasileira. É isso aí, Caio, agradeço imensamente sua participação, sei a correria que deve estar aí para fechar a sua pauta, mas mais uma vez muito feliz por sua participação e pela oportunidade de conversar contigo ao vivo aqui no Aliança Esportiva. Eu que agradeço, eu já estava devendo há muito tempo a participação no programa e fico sempre à disposição. Na próxima vez, se vocês quiserem também aqui bater um papo, estou à disposição de vocês para conversar sobre futebol e sobre o que mais vocês estiverem afim. Com certeza, eu que agradeço, cara. obrigado aí, boa noite, boa transmissão, bom programa para vocês. Tá certo, bom final de expediente para você também, um abração. Valeu, rapaziada, um grande abraço, um abraço aos ouvintes também. É isso aí, a galera participando ao vivo aqui do Aliança Esportiva. Já conversamos com diversos jornalistas, o Caio Barbosa, o Carlos Santiago, o ex-jogador de futebol Sorato. Esse é o programa Aliança Esportiva Especial de Copa do Mundo. Você participa conosco pelos telefones 2604-1553 ou 2724-2263. É isso aí. Contamos com sua audiência, contamos com sua participação. Falando ainda sobre o evento de abertura da Copa do Mundo, muito bonito. As principais regiões foram retratadas, o Thiago vai até falar um pouquinho sobre essa abertura após o nosso apoio, mas eu queria destacar sobre essa questão da presidente Dilma Rousseff. Então, ela que foi bastante hostilizada durante essa abertura em São Paulo. Então, os xingamentos foram ouvidos em dois momentos: após a chegada da Dilma ao estádio e também após a execução do hino nacional, já poucos minutos antes da partida. No segundo tempo, a Dilma foi xingada mais duas vezes. Isso mostra que o povo brasileiro está bastante contrariado. E falando nisso, falando em manifestações, muito se temia que aquelas ondas de manifestações, de até mesmo vandalismo do ano passado, acontecessem esse ano novamente. Foram manifestações mais tímidas, mas que de certa forma incomodaram. Nas principais cidades, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, um grupo se reuniu para manifestar contra o FIFA Fan Fest, evento que aconteceu em Copacabana. Então, um grupo de mais ou menos 500 a 1.000 pessoas se reuniram na praia de Copacabana. Em São Paulo também teve manifestação, em Minas Gerais, em algumas cidades do Nordeste. Então, timidamente, um grupo de manifestantes se reuniu. É algo que o povo precisa se cuidar, prestar mais atenção, porque a segurança da Copa do Mundo deve ser preservada. Temos que torcer sim, pode ter muita coisa errada, mas não vai ser agora que nós vamos protestar, não vai ser agora que seremos contra a Copa do Mundo, porque o futebol é a magia, o futebol é o encanto brasileiro. Tudo bem, futebol não pode esconder as mazelas do povo, mas não é isso que queremos. Queremos que o povo brasileiro seja consagrado pela sua capacidade de torcer, pela sua capacidade de representar o sentimento de patriotismo e por reconhecer que tem que mostrar para o mundo que é um povo civilizado, um povo que protesta sim, mas que não faz vandalismo. Voltar-se contra uma competição que é sempre muito desejada por todos os países, eu acho que não é o caminho correto. Esperemos passar a Copa do Mundo e continuemos as nossas manifestações, as nossas reivindicações, que são sempre muito válidas, mas o momento é de torcida, o momento é de festejar. Não adianta você dizer que é contra a Copa do Mundo e marcar o churrasco com seu amigo para o jogo do Brasil. Então, é preciso colocar a mão na consciência e saber que o momento é de festejar, o momento é de entender que é uma competição que tem representatividade. Sim, teve muita coisa errada, mas que não é o momento agora de se manifestar. Vamos deixar para uma segunda etapa posterior à competição, que a gente reivindica tudo em doses fortes do que ficou para trás e que merece ser remodelado. Certo, Thiago? Certo, concordo contigo, até porque não há mais o que ser feito, a Copa já
já está escolhida, já vai ser aqui no Brasil. O dinheiro que não deveria ser gasto com Copa já foi gasto e a gente não tem nenhuma certeza de que, caso não houvesse Copa, esse dinheiro seria colocado onde deveria, que seria na educação, na saúde, na segurança pública, em obras de mobilidade urbana. E a gente não sabe se esse dinheiro seria usado para tal. Então, já que foi usado para a Copa, para a construção de estádios, não tem mais o que ser feito. Então, agora é curtir a Copa do Mundo e, após a Copa, fazer as críticas, os protestos que devem ser feitos contra os políticos, as pessoas que gastaram esse dinheiro indevido e não fizeram as obras que deveriam ser feitas, as melhorias que deveriam ser feitas para o país. São 21 horas agora, então é hora do nosso apoio. A gente volta já com mais Aliança Esportiva de Copa. Vem de novo, vem você pra cá, apoio. São milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. ZYL 907, Rádio Aliança FM, Estéreo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Orgulho de ser comunitária. ZYL 907, Rádio Aliança FM. O mundo inteiro ouve e vê a Rádio Aliança FM através do nosso site www.radioaliançafm.com.br. Não perca tempo, acesse, mande sua mensagem e participe com a gente. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. Você está na 98,7. Rádio Difusora Aliança FM. Brasil venceu, é isso aí, 3-1, seleção brasileira contra a Croácia, e a nossa equipe hoje prestigiando esse momento de Copa do Mundo, esse clima bastante feliz no território nacional. Nós fomos às ruas de São Gonçalo conversar com alguns populares, torcedores, e o material produzido foi muito bacana. Vamos tentar ouvir agora, o Thiago está ali separando esse material e vai dar o play agora para a gente ouvir o material colhido nas ruas de São Gonçalo. É isso aí, chegou a Copa do Mundo, começou! Brasil e Croácia hoje, quinta-feira, 17 horas. A equipe do Aliança Esportiva veio às ruas conversar com os populares. Você que está ouvindo a Aliança Esportiva de hoje, o jogo já aconteceu, mas a nossa equipe quis saber o que a galera aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro, acha dessa competição e também expectativa para o jogo Brasil e Croácia. Quem está conosco aqui é o Adilson, de 74 anos, está trabalhando, mas o coração e a cabeça já estão no jogo Brasil e Croácia. Eu espero um bom jogo hoje, Brasil. Eu acredito no Brasil. Será a primeira vitória nossa hoje, se Deus quiser. Isso aí, você está aqui trabalhando, uma expectativa muito grande, mas o coração já está lá no jogo. Está no jogo. Daqui a pouquinho eu estou correndo para casa para ver esse jogo em casa, em minha casa. Isso aí, já preparou aquele petisco, aquele chopinho? Já, graças a Deus, na minha casa. Arrisca um placar para hoje, Adilson? É
uns 2-0 Brasil. Gol de quem? Neymar, também Neymar e Fred. Neymar e Fred, uma boa aposta. E falando em final de Copa do Mundo, qual a sua aposta? Brasil e quem, Adilson? Ao final do Copa do Mundo, aí eu vou ver decorrência do jogo que a gente vai ver, né? Que até lá não sei, não posso divulgar quem vai ficar, quem não vai. Mas você gostaria que fosse contra quem? Pelo menos com a Argentina, né? Brasil e Argentina, queria esses 2 jogos. Tá certo. Brasil e Argentina. O craque da Copa do Mundo, na sua opinião, Adilson? Neymar. Garoto bom de bola, né, Adilson? Bom, Neymar. Ouvindo agora, Carlos Roberto, 51 anos, está aqui também em São Gonçalo e vai conversar com a equipe do Aliança Esportiva sobre a Copa do Mundo. Carlos. A expectativa é muito grande, né? E acho que é um evento em que o mundo todo está esperando, está na expectativa, né? E espero que venha trazer algo de bom para o nosso país também, né? Porque foi muita coisa que o Brasil investiu muito, né? Está deixando desejado outra área de educação, saúde principalmente, segurança, né? Então a gente espera que essa Copa venha trazer algo de bom, além do título, né? Entendeu? Então, eu acho que o craque para mim vai ser o Neymar. O pra cá vai ser de 2-1 Brasil, né? E qual foi também? E acho que no final vai dar Brasil, né? Arrisco o Brasil, a Itália ou a Alemanha. Tá certo. E para o jogo de hoje, Brasil-Croácia, vai assistir com a família, com um grupo de amigos, como é que vai ser? Geralmente eu preciso assistir assim com a família, né? Com a minha família. Eu gosto de assistir em silêncio, não gosto de muito tumulto, não. Então, a minha família, com a minha mãe. Fica muito nervoso ou fica tranquilo? Às vezes a gente fica um pouco nervoso, assim. Na hora do sufoco, né? A gente fica. E quando o Brasil está jogando bem, a gente fica mais tranquilo. Mas se estiver no sufoco, a gente fica mais nervoso. Já preparou aquele lanche, aquela festa com os familiares? Não, normal. A gente fica em casa, entendeu? Tomando um suco, se der para tomar uma cervejinha a gente toma, entendeu? Tranquilo essa parte, entendeu? Jorge Cerqueira Silva, 68 anos, também está no clima de Copa do Mundo. Ele está aqui em São Gonçalo, na Praça Zé Garoto, lendo o Diário de Esportes, principalmente os assuntos de Copa do Mundo. Está se preparando para o jogo de hoje, 17 horas, contra a Croácia. Jorge, qual a sua expectativa para esse jogo? Emoção tricolor, 1-0 gol de Fred. 1-0 gol de Frederico. Frederico. Isso aí. E um placar magro. Por que você acha que não vai ser 3-4-0 nessa estreia? É muito difícil o jogo de hoje. O primeiro jogo é difícil. A estreia sempre tem... É complicado. Sempre mais complicado. É complicado, é. Isso aí. Quem você acha que pode ser o grande adversário do Brasil na Copa do Mundo, Jorge? Argentina. Você acha que vai ter um encontro entre Brasil e Argentina? Pode ter. Na final? Na final, pode ser Argentina. E você acha que Messi contra Neymar, quem levaria melhor? Messi. Você acha que a Argentina ganha o Brasil? Messi ganha. Pois é. Tranquilo. O craque da Copa do Mundo, na sua opinião, quem vai ser? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Por quê? Portugal, quem joga muito, né? Melhor que o Messi, na sua opinião? Os dois são iguais. Mas o Cristiano Ronaldo nessa Copa vai ser melhor. Melhor que o Messi ainda. Tá jogando muito. Hoje de manhã o senhor está lendo o jornalzinho, se preparando, sabendo das notícias da Copa. E para assistir o jogo, o que tem preparado com a família, com os amigos? Como é que vai ser? Só um churrasquinho de leve, né? Na bebida moderado, né? O chopinho não pode faltar. Lógico, para faltar. Vai tomar aquela cervejinha. Brasileiro, né? Faz parte, o chopinho não pode faltar. Tranquilo. E vai assistir com os amigos, com a família, com quem? Família. É um cara mais família, vai ficar em casa. Está com os filhos e tal. Tá certo. Muito obrigado, seu Jorge. Um recado para a nação brasileira que acompanha essa partida de hoje. Tem que acreditar no Brasil, né? Que é importante. Nós somos brasileiros, né? Luiz Fernando, 31 anos, camisa do Vasco, aqui sendo entrevistado. Tá sofrendo um pouquinho, a sua equipe está na Série B, mas hoje é tranquilidade, é só alegria, seleção brasileira que ele vai acompanhar. Pelo menos isso
a tranquilidade no coração na Copa do Mundo vai adiantar, né, Luiz? Vai sim, com certeza. Tô torcendo aí pelo Brasil, mas o jogo hoje vai ser duro, hein? O jogo hoje deve ser 2-0, 2-1. Vai ser complicado, hein? Teve gente falando que ia ser 1-0 o gol do Fred. Você está dizendo 2-0, 2-1. Arrisca quais jogadores farão os gols? Fred. O Fred mesmo. O Fred ou o Hulk. Que o Neymar vai estar muito marcado, então esses dois aí que tem uma grande chance de marcar. Ou então o Jô, né? Aquele escanteio, aquela falta, o Jô de cabeça, é gol. Vamos ver, o Jô, que é reserva do Fred, pode entrar. Ele tá com um filho aqui. Vamos ver se ele fala Brasil aqui, o garotinho. Fala Brasil. Fala Brasil. É isso daí, o Brasil, torcedor mirim aqui. E vai assistir o jogo com a família, com os amigos, com churrasco, cerveja, refrigerante. Como é que vai ser isso aí, Luiz? Vai ser com a família mesmo. Vai ser a família, todo mundo reunido em casa, torcendo pela seleção. Valeu, Luiz. E a final, você gostaria que o Brasil, caso chegue, enfrentasse quem? Alemanha. Alemanha? E a Argentina? Não, deixa o Luiz Hermano lá e voltar pra casa. E o craque da Copa, Luiz? Neymar. E conosco aqui a Areta 20. Aí, galera, programa Aliança Esportiva Especial de Copa do Mundo. Mais um participante conosco ao vivo. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Nosso amigo Diego Ramon, mais uma vez aqui colaborando com o nosso trabalho. Havíamos combinado a sua participação para essa análise de Brasil-Croácia. Diego, o que você achou da estreia da seleção na Copa do Mundo? Foi um primeiro tempo muito nervoso. E a tensão aumentou com o gol contra no Marcelo. A cara de Júlio César na hora do gol foi impagável, como se estivesse olhando pro Marcelo. Ô, meu filho, pro outro lado, meu filho, você tá com a cabeça da lua, igual o Lucas Silva e Silva. E aí, ao invés da seleção brasileira acusar o golpe, a seleção assimilou e foi a luta para tentar virar o resultado. O Neymar conseguiu um empate, um chutezinho que era, na minha opinião, defensável. O Pleticosa ficou mal posicionado. O primeiro tempo ficou assim, na minha opinião. E o segundo tempo, só o juiz japonês viu aquele pênalti. Na minha opinião, não foi pênalti. O Brasil ganhou um gol de graça. Assim como deu um gol de graça para a Croácia, ganhou um gol de graça de pênalti. E aquele golaço do Oscar no finalzinho de biquinho, relembrando aquele gol do Ronaldo na semifinal da Copa de 2002 contra a Turquia. Na minha opinião, o Oscar foi o melhor jogador em campo, melhor até do que o Neymar, que fez 2 gols, mas o Oscar foi fundamental para a vitória do Brasil hoje contra a Croácia. E o Oscar, que era muito criticado antes dessa partida, muita gente pedia até a entrada do William no seu lugar. Exatamente. Ele podia perder a posição para o William. Mas olha, próximo jogo, terça-feira, coloque as barbas de molho. Independentemente, vai depender, claro, do resultado contra Camarões, o jogo do México. Vai acontecer amanhã, 13h. Mas se o México ganhar de Camarões, seleção brasileira que se prepare e bote as barbas de molho, porque vai sofrer a maior pressão da sua história. E, na minha opinião, não é por nada não, hein? Não se pode menosprezar um time que já foi campeão olímpico. É verdade, Diego. E sobre o nosso centroavante, o Fred, hoje uma atuação um pouco apagada, já conversava até com os outros amigos que participaram ao vivo aqui conosco. O que você acha? O esquema não tem favorecido o atacante? Acho que não é nem isso. Na minha opinião, o Fred foi uma peça nula no jogo. Eu quase não vi ele no jogo. Na minha opinião, uma das atuações mais apagadas do Fred nos últimos 2, 3, 4 anos. Fred foi nulo hoje na partida, como se o Brasil tivesse jogado com apenas 10. Na minha opinião, Fred não fez falta, mas podia ter feito se a situação não fosse maneira naquele 1-1. É verdade. Alô, Diego? Alô? Parece que nossa... Alô? Oi, Diego? Alô? Alô? Oi, Diego, consegue nos ouvir?
infelizmente a ligação caiu. Vamos aguardar um novo contato do Diego. Ele que falava aí sobre o Fred. Quase que todos os participantes aqui, de forma unânime, falaram que a atuação ficou muito abaixo da crítica, a atuação do Fred. Inclusive o Caio Barbosa, jornalista do Jornal O Dia, que participou ao vivo aqui do Aliança Esportiva, até complementou a opinião do Thiago. O jogo croata, a força da zaga croata não favoreceu o jogo para o Fred. Talvez jogadores que abrissem mais o jogo, mais rápidos, até mesmo no lugar do Frederico, favorecesse um pouco mais. Não sei se o Thiago concorda com isso. Eu tinha falado já no primeiro bloco, acho que um pouco mais para jogador... Thiago, seu microfone falhou um pouco, pedi para você voltar o que disse anteriormente. Então, foi como eu tinha falado no primeiro bloco, que hoje é um jogo para jogadores de mais mobilidade, como o caso do Oscar e o caso do Bernard, mas que o Fred vai ser útil ao longo de toda a campanha, é um jogador de muita qualidade, mas hoje realmente não está num jogo muito bom para ele, mas mesmo assim ele acabou dando a sua contribuição, sofrendo, né, entre aspas, aquele pênalti, né? Acabou sendo mal marcado, mas conseguiu contribuir de alguma forma para a seleção brasileira. É isso aí, Thiago. Estamos tentando normalizar o contato com o amigo Diego Ramon. Não sabemos o que aconteceu, uma falha, eu acho que do telefone do amigo jornalista. Já estamos ali tentando normalizar. O Diego retornou a ligação e vai continuar o nosso bate-papo com esse amigo jornalista. Hoje o programa recheado, muita gente bacana participando, profissionais da área. Alô? Oi, Diego. Desculpe, é porque deu um problema aqui na conexão da ligação, agora eu já estou de novo. Sem problema. Eu estava falando sobre o Fred. Na minha opinião, o Fred foi uma peça nula no jogo, não fez nada fez. Foi como se a seleção tivesse entrado com apenas 10 em campo e definitivamente foi uma das atuações mais apagadas do Fred na minha opinião, nos últimos 4 anos. Foi uma peça nula o Fred, não gostei da atuação dele. É verdade, e outro que vinha numa evolução muito boa, até com participações eficientes nos amistosos, hoje deixou um pouco a desejar, e esse jogador que me refiro é o Hulk. O que você achou dele, Diego? Outro que também não vi, aliás, vi pouco. O Hulk pode render muito mais do que o que ele apresentou hoje. Alô? Infelizmente o telefone do Diego teve algum problema, mas agradecemos muito a participação do amigo. Alô, Diego? Realmente caiu, vou pedir para o Thiago acertar ali já na aparelhagem. Muito obrigado por sua participação, Diego Ramon. Ele que sempre incrementa e traz a descontração, porque... Oi, Diego. Opa, agora vamos ver se agora. Isso. Eu estava falando do Hulk, espero que ele faça uma atuação melhor contra o México, já que ele não fez nada bem contra a Croácia hoje. Com certeza. Diego, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Quem sabe um dia ao vivo aqui no estúdio, está mais do que convidado a comparecer à Rádio Aliança. Beleza. E debater conosco ao vivo aqui no Aliança Esportiva. E já aquela despedida tradicional, meu amigo. Claro, como sempre. Amiguinhos, por hoje é só. Um abraço para todos vocês, uma boa noite. Falou, Diego. Boa noite para você também, meu amigo. Tchau, tchau. É isso aí. Vamos voltar então com os áudios das entrevistas realizadas no dia de hoje. Entrevistas que foram realizadas anterior ao Jogo do Brasil. Portanto, a gente pedia para que os torcedores fizessem prognósticos, até palpites sobre o jogo de hoje. E temos ainda mais 2 áudios para apresentar no Aliança Esportiva Especial de Copa do Mundo. Fernando, locutor, está trabalhando aqui em clima de Copa do Mundo. Ele que tem 40 anos. Qual a expectativa para o jogo de hoje, Fernando? Bom, torcer para frente. Hoje a gente ganha da Croácia fácil, com certeza, não tem dúvida. Primeira fase a gente vai passar facinho. Isso aí é Fred 2. Eu tô vendo que você tá animando a galera, o pessoal passando, você mexe com a rapaziada, chama pra loja. E é locutor, tem um vozeirão, vou pedir pra narrar o gol do Fred então. Olha a jogada.
Paulinho pegou, cruzou. Neymar carregou, levou, passou por um, passou por dois. Olha o Fred, olha o Fred, olha o Fred. É Fred, é gol, é gol, é gol! Fred! É do Fred, é do Fred! Bacana. E a final da Copa do Mundo? Se o Brasil chegar, você gostaria de enfrentar quem, Fernando? Brasil e Espanha. Brasil e Espanha, qual o placar? 3-0 de novo? Não. 1-0 Brasil suado. E o craque da Copa? O craque da Copa, sem dúvida nenhuma, é o Neymar. Você está trabalhando aqui, é óbvio que na hora do jogo da seleção já vai estar liberado. Vai assistir com os amigos, em casa, como é que vai ser? Vamos pra I9, pertinho aqui, torcer lá na I9, todo mundo junto. Não pode faltar aquela cervejinha, né? Com certeza não. Vanderlei da Silva, 57 anos, tá aqui uniformizado, camisa do Brasil, chapeuzinho, a camisa com os dizeres Brasil, diga sim a Jesus, um dizer bastante bonito, e vai conversar conosco sobre o clima de Copa do Mundo. Ele, pelo uniforme que está trajando, parece estar bastante feliz e nessa expectativa muito grande para o jogo da seleção, não é isso, Vanderlei? Realmente, eu estou bem confiante, acreditando de que verdadeiramente tudo que foi feito para que nós viéssemos ter alegria. E essa alegria advém com a vitória que nós estamos verdadeiramente torcendo por ela em todas as fases. O fato de ser estreia contra uma seleção que tradicionalmente tem um sistema mais defensivo, acredita que a Croácia possa dificultar a seleção brasileira, Vanderlei? Eu acredito que dificultar não, mas que torne a coisa mais saborosa, porque nada em termos de futebol hoje está, vamos dizer assim, existe uma diferença muito grande. As coisas têm tido um paralelo e têm se alinhado por um padrão alto. Então é provável que se tenha um bom espetáculo em virtude disso tudo. E você arrisca um placar? Olha, eu estou desejoso que seja um 2-0 para a gente começarmos assim com um placar tranquilo e vendo um trabalho crescente. Gols de quem? Fred e Ramires. E Ramires, uma aposta interessante. Pode ser o azarão até vencer o bolão aí de quem fará o primeiro gol da seleção na Copa. E a gente está fazendo uma brincadeira com os nossos ouvintes, com os nossos entrevistados, de narrar um dos gols da seleção brasileira. Você se arrisca, Vanderlei? Eu não tenho essa... Não precisa ser uma narração perfeita, uma narração simples. Vamos lá, Vanderlei, é uma brincadeira. Preparou Daniel Alves, lançou para Fred em profundidade, chutou, é gol. É gol, isso daí, a narração do Vanderlei Silva. E vai assistir o jogo em casa, com a família? Qual é os preparativos para esse jogo de hoje? Quais são? O meu preparativo é de verdadeiramente assistir em casa com a minha família, tranquilo, sem muita euforia, porque na minha casa eu e minha esposa só. Então vamos assistir de maneira tranquilona, pacífica. Separou aquele petisco, aquele suquinho, cervejinha? Não, até que não. Tudo vai ser improvisado no momento. Tá certo, Vanderlei. Bom jogo para você. Tá ok, obrigado, bom trabalho. Brasil! É isso aí, Thiago. Batemos um papo com os populares aqui de São Gonçalo, muita descontração. Encontramos um locutor de uma loja de eletrodomésticos. O camarada até se arriscou em narrar um dos gols do Fred. Eu vou ver se o Thiago consegue repetir no final do programa a narração desse locutor, o locutor Fernando, de uma loja de eletrodomésticos. Um outro se arriscou e disse que Ramires faria o gol da seleção. Mas, infelizmente, nenhum deles acertou o placar da partida 3-1. Teve gente apostando 1-0, 2-1, o que chegou mais perto. Um outro apostou em 2-0, mas ninguém acertou o bolão do Aliança Esportiva. Terça-feira tem mais. Terça-feira tem Brasil e México. E vamos ter a Aliança Esportiva Especial de Copa do Mundo. E para manter a pegada, trazer a galera boa do esporte, trazer pessoas comprometidas com o meio e que entendem de futebol, está conosco agora no ar, dirigente de futebol Isaías Tinoco, ele
que é especialista nos assuntos esportivos e vai conversar aqui com os amigos do Aliança Esportiva, o Isaías, que já nos visitou, compareceu aqui nos estúdios da Rádio Aliança e agora por telefone conversa conosco. Primeiramente, Isaías, boa noite, mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme, boa noite, estou à sua disposição. Isso aí, Isaías. O que você achou de Brasil 3, Croácia 1? Um placar até confortável, mas que não mostra o que foi o jogo. Toda estreia é muito difícil. Toda estreia gera um fator emocional, uma descarga de adrenalina muito grande. Ainda mais quando você é quem está recebendo as outras eleições, você é o dono da casa. Então, superou até a minha expectativa. Eu esperava uma coisa mais difícil por ser o anfitrião, mas realmente gostei muito do que eu vi, gostei do jogo, o time conseguiu se equilibrar, a comissão técnica mais uma vez trabalhou muito bem e o resultado foi mais do que positivo. Isso aí, Isaías. Muita gente tem apontado o Oscar como o grande nome dessa partida. Eu queria saber se você compartilha dessa opinião ou se teria visto algum outro grande destaque da partida. Eu compartilho, mas vi pessoas que cumpriram funções táticas fundamentais para que esse resultado fosse expressivo. O próprio Hulk, que não foi muito falado, cumpriu uma função tática hoje que deu espaço para que o próprio Neymar e o Oscar se colocassem bem no jogo. O Oscar até bem poucos dias era tido como certa substituição dele pelo William. Mas o Oscar fez uma belíssima partida, se ouve muito bem. Gostei muito do Davi Luiz e do Thiago Silva. Enfim, acho que com um pequeno ajuste ali nos laterais a coisa vai melhorar. O Filipão é craque nisso, tem o Parreira que também entende muito e é campeão do mundo. Vai dar uma ajustada para que aquele episódio que originou o gol da Croácia não se repita, que foi um bote individual que o lateral direito nosso deu e acabou sobrando aquele espaço nas suas costas. Mas gostei muito do que eu vi, gostei do Oscar, repito, gostei do Hulk que se doou, do próprio Fred, que também foi sacrificado em função do esquema tático. Gostei muito mesmo, tá de parabéns à seleção brasileira e à comissão técnica. É verdade, Isaías, até esse assunto do Fred foi também bastante debatido aqui, o quanto esse esquema tático tem prejudicado e até sacrificado o futebol do centroavante. Você acredita que tipo de melhora talvez fizesse o jogo do Fred funcionar melhor? Olha, o Fred foi excepcionalmente tático, né? Ele prendeu 3 jogadores com ele o tempo todo, o que facilitou uma desenvoltura do nosso meio-campo. Lá pelo lado esquerdo, o Hulk, ele permaneceu ali aberto e também impediu ou inibiu os avanços daquele lado. Foi uma demonstração de que existe uma coesão, de que existe uma cumplicidade. Todos os jogadores eles se doaram a um esquema tático claramente pré-estabelecido e muito bem cumprido dentro do campo. É verdade, Zé, você foi preciso em falar sobre essa doação dos atletas em campo. Realmente eu acho que é a reedição dessa família escolar, do comprometimento que foi visto em 2002, a gente vê esse comprometimento em 2014, a começar até pela execução do hino nacional. A gente via a efusão dos jogadores, a galera cantando com muita garra, muita vontade. A gente percebe esse comprometimento desde o início, certo, Isaías? Eu queria adicionar isso, que fala-se muito que o treinador brasileiro não é um treinador tático. E hoje eu vi uma arrumação que o Felipe Scolari fez com a seleção, que foi praticamente um nó tático na seleção da Croácia. Se não fosse aquela impetuosidade do lateral direito nosso, o Daniel Alves, em querer dar o bote
lá no goleiro da Croácia, se ele tivesse mantido a linha dele, talvez não tivesse aberto aquele espaço, não tivesse saído aquele cruzamento que foi fatal naquela hora do jogo. Mas eu acredito que o nó tático que o Filipão deu significa que ele estudou a Croácia, a comissão técnica, os jogadores, e depois souberam dominar o jogo, e aí é que entra o aspecto emocional. O que mais me impressionou foi que tiveram a cabeça, a tranquilidade, a postura de não se abater, de não se enervar, de não deixar que a coisa ela tomasse outro rumo. Melhoraram no jogo, tiveram uma posse de bola espetacular sobre a seleção da Croácia, e não foi um time faltoso. Quando a marcação está encaixada, você faz menos faltas, e o Brasil só fez 5 faltas. É isso aí, Isaías, concordo contigo e agradeço imensamente a sua participação, sempre muito solícito e generoso em atender a equipe do Aliança Esportiva. Desejo imenso sucesso para você e mais uma vez obrigado por sua colaboração aqui com a equipe do Aliança Esportiva. Muito obrigado, e sempre que precisar eu estou à sua disposição, é um prazer imenso, como eu já tive aí no estúdio, agora hoje pelo telefone, mas o prazer não é menor. Isso aí, certamente faremos novo contato, porque você já se tornou um amigo de nossa equipe, pode ter certeza disso. Obrigado. Um abraço, Isaías. Forte abraço e curtam a vitória aí. Isso aí, um abração. Mais uma vez, Isaías Tinoco, ele que é diretor de futebol, já atuou por Flamengo, Vasco da Gama, já veio ao nosso estúdio, mais um participante, a galera boa do esporte participando aqui hoje. Ó. Já tivemos Carlos Santiago da Rede TV, Sorato, ex-atacante do Vasco e atual treinador das categorias de base do clube. Já tivemos Caio Barbosa, jornalista do Jornal O Dia. Tiago, me ajuda aí, porque às vezes foge algum nome. Já tivemos Diego Ramon, ele que participa do Pop Bola e tem a sua web rádio também. É jornalista, sempre muito engraçado. O famoso Todinho do Pop Bola, né, Tiago? Famoso Todinho. E agora o Isaías Tinoco. Então, uma galera boa. Esse programa está sendo gravado. A gente possivelmente vai tentar uma reexibição. Não sei se aqui na Rádio Aliança, devido à grade de programação, mas talvez pela internet, pelo YouTube, vamos disponibilizar esse áudio que trata da vitória da seleção brasileira e também das entrevistas que realizamos nas ruas e com especialistas do esporte, jornalistas, ex-jogadores e a galera boa que colabora com a Aliança Esportiva. Vamos dar um tempinho, vamos para o apoio e depois voltaremos com a análise técnica e tática do que foi Brasil e Croácia pela voz de Thiago Cruz e colaboração de José Renato Velasco, que é esse que vos fala. É chegado o apoio. Vem de novo, vem você pra cá, apoio. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Vida saudável. Alimente essa ideia. Evite que a criança se alimente enquanto assiste à televisão. Pesquisas mostram que o hábito de comer em frente à TV é inadequado e pode levar à obesidade. Lembre-se, a alimentação deve ser um momento de prazer com a família e feita em local tranquilo. Nunca utilize o alimento como recompensa ou punição. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
primeira rádio comunitária de São Gonçalo tem nome. Rádio Difusora Aliança FM. A primeira rádio comunitária de São Gonçalo tem endereço 98,7. Rádio Difusora Aliança FM. Orgulho de ser comunitária. Brasil! Milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita e unida grita tetracampeão. É isso aí, 3 Brasil, 1 Croácia. E quem vai falar contigo agora é Thiago Cruz, com detalhes da abertura da Copa do Mundo, análise técnica e tática de Brasil e Croácia. Você confere aqui no programa Aliança Esportiva. Lembrando que faltam poucos minutos para o sorteio da camisa oficial da Seleção Brasileira, licenciada pela Nike. Um de nossos ouvintes será o grande contemplado com esse prêmio, com esse brinde que nós oferecemos como uma comemoração da Copa do Mundo. É com você, meu amigo Thiago. Pera aí. O Thiago está tentando... É isso aí, Zé. Isso. Vamos lá. Você vai me passando caso o meu microfone vá tendo alguma falha. Com certeza. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Isso aí, Zé. Antes de falar do jogo, vamos falar um pouquinho sobre a abertura. Hoje, o 20º Mundial da História começou oficialmente na tarde desta quinta-feira, né? Com a festa de abertura lá no Itaquerão, na Arena Corinthians, onde a cultura brasileira foi abordada numa cerimônia que iniciou pontualmente às 3h15, horário de Brasília, com apresentação artística. Uma pontualidade britânica. Britânica. E um show que teve como auge o show da Cláudia Leite, né? O Pitbull e a J.Lo, Jennifer Lopez, que levantaram o público com a música oficial da competição, We Are One. Eles saíram ali de era tipo uma bola gigante, não sei definir muito bem. Era tipo uma flor que se abria. Saíram ali dentro. Peraí, Thiago, tenta normalizar e volta essa última frase. Eles saíram ali de dentro da bola gigante, entre aspas, né? E cantaram ali a música. A cerimônia de abertura foi uma homenagem a alguns tesouros mais apreciados no Brasil, a natureza, as pessoas e principalmente o futebol, né? Cada um deles foi representado artisticamente por personagens e adereços, tendo como elemento principal uma bola de LED centralizada no meio de campo. Então, essa bola abria, tipo uma flor ali que abria, uma flor que se abre. Então, foi bem bacana e dessa flor saíram os 3 artistas, os 3 cantores que cantaram a música oficial da Copa. E, ao todo, 1.200 pessoas estiveram envolvidas na criação do espetáculo e quase 700 pessoas participaram da festa no gramado. Então foi bastante bacana, logo no início ali no centro do gramado, essa bola gigante, como eu falei, e dessa bola saiu ali uma imagem ali, tipo uma TV de LED, uma mensagem de seja bem-vindo, uma mensagem de abertura da Copa em todos os idiomas dos países participantes da Copa do Mundo. Então o tema inicial foi a floresta amazônica, pessoas ali fantasiadas, mostrando um pouquinho da cultura brasileira. Começou a expandir as fronteiras aos poucos, chegaram a mostrar o frevo, roda baiana, capoeira, samba, quando não poderia deixar de ser, a dança gaúcha. Então foi muito abordado todo... Cada um das 5 regiões do país, cada uma representada lá na cerimônia, né, Thiago? Sim, um pouco da cultura brasileira em vários espaços aí do Brasil, né? E em dado momento o Olodum, né? Adentrou ao espetáculo, começou a batucada, até que o clamor começou quando a Claudinha Leite, né, saiu daquela bola gigante, começou a cantar e mostrar o espetáculo. A cantora brasileira sentou ali no centro do gramado. Um pouco depois surgiram os artistas internacionais, o Pitbull e a Jennifer Lopez, onde cantaram a música tema da Copa do Mundo. Foi bastante bacana o show, foi bem organizado. A música, aos poucos está meio caindo no gosto do público, foi um pouquinho criticada de início, mas a música é bem interessante. Semana que vem, no próximo Jogo do Brasil, a gente vai trazer a música oficial para também estar colocando aqui como tema aqui do programa.
Então, foi bastante legal. E também um bom entrosamento ali entre os cantores, principalmente entre a Cláudia Leite e a Jennifer Lopes. Acho que bastante bacana. 2 latinas, né? Então, mostraram bastante entrosamento ali no espetáculo, na música cantada ali no centro do gramado. E durante o evento, um momento emocionante foi o jovem paraplégico Juliano Pinto, que deu um chute simbólico numa bola de futebol. Ele usou um exoesqueleto, equipamento controlado diretamente pelo cérebro e desenvolvido pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleles para controlar seus movimentos. Então, um momento maneiro aí do espetáculo. Foi bem bacana a cerimônia de abertura. Quem esteve lá com certeza curtiu bastante. Deu para mostrar um pouquinho da cultura brasileira. Então, foi muito maneiro. Também, abordando um pouquinho sobre futebol, em dado momento ali da festa na Arena Corinthians, dava para perceber um pouco uma divisão de torcidas nas arquibancadas. Dá para ver bandeiras do Corinthians, bandeiras do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, até do Guarani, da Ponte Preta. Então foi meio que um espetáculo paulista nas arquibancadas. Estava bem diversificado nessa questão. Mas dentro do gramado, onde aconteceu o show, também foi bem bacana. Então, saldo positivo, acho que bem bacana mesmo. Acho que faltou uma estrela do futebol brasileiro ali no gramado para dar um plus a mais. Quem sabe o Pelé, que é o grande nome, o grande produto de exportação do futebol brasileiro para o exterior, o Pelé poderia ter participado de alguma forma ali para dar um gás a mais no evento, mas não aconteceu. Mas o saldo é positivo, foi bem bacana, bem bonito. Parabéns a todos os organizadores. Agora vamos partir para campo e bola, Zé, vamos? Campo e bola, vamos falar disso aí, Thiago. Afinal, foi uma vitória por 3-1, como eu já disse, confortável, mas que deixou todo mundo apreensivo. O Júlio César, goleiro da seleção, já até agradeceu aos torcedores pela paciência, porque o Brasil começou perdendo um gol contra do Marcelo. Como o jornalista Diego Ramon falou, a cara que o Júlio César fez quando o Marcelo fez um gol contra foi impagável. Ele falou: meu filho, não chuta pra dentro do gol, era pro outro lado que você tinha que chutar. Isso daí, palavras do Diego Ramon, sempre muito descontraído, brincalhão, e concordo plenamente com ele. E depois disso foi um jogo que se arrastou. O Neymar conseguiu um empate, achou um gol num chute de fora de área, e depois o Brasil conseguiu mais 2 gols, contando com a colaboração do árbitro, mas nem por isso deixa a vitória sem ser merecida, porque o Brasil fez por onde, lutou até o fim para vencer por 3-1. E quem fala para você sobre essa partida é o Thiago. É isso aí, Zé. Como eu falei no primeiro bloco, eu senti os jogadores um pouco nervosos de início, uma certa apreensão. Eu acho que até pela emoção de jogar uma Copa do Mundo em casa, como a gente viu o Júlio César chorando, o Thiago Silva chorando. Então todos entraram muito emotivos em campo. Acho que isso atrapalhou um pouquinho o desempenho do Brasil ali logo de início. E esse gol ali logo de cara, o Brasil não fazia uma boa partida até aquele momento, não conseguia criar nenhuma situação clara de gol. Então o jogo estava bem complicado. E a Croácia, melhor dizendo, é um time tecnicamente muito bom. É uma equipe que vem da antiga escola iugoslava. A gente sabe como a Iugoslávia era um país de muita qualidade no futebol, acabou sendo dividido em vários países, mas a base, a qualidade da Iugoslávia era entre Croácia e Sérvia. E a Croácia mostrou a qualidade técnica que tem. É um time que dificilmente dá chutão, só sai jogando com a bola no pé. Tem 2 jogadores de meio de campo muito bons, que são o Modric e o deixa eu confirmar aqui o nome dele, o Rakitic, jogador que até deve ir para o Barcelona. Então, meio de campo de qualidade, que dava bons passes e tentava sair nos contra-ataques perigosos. A defesa bem armada, o Neymar não tinha espaço para criar, e o Hulk, o Fred não conseguiam praticamente receber bola nenhuma durante o jogo inteiro. Então, situação bem difícil, o Brasil não conseguia ter um bom desempenho em campo. E o gol logo de início, nessa falha aí da marcação, a começar pelo Daniel Alves, que acabou deixando espaço nas suas costas, contra-ataque que veio bem ali, o Olite cruzou, e a bola passou por toda a extensão da grande área e acabou indo para o Marcelo. O Marcelo acabou meio de surpresa, tocando nela ali para dentro do gol. E gol da Croácia, abria assim a Copa do Mundo com gol contra do Marcelo.
Mas o lado positivo é que o Brasil não se apavorou. Embora não tenha produzido um grande futebol, manteve a calma, tocou a bola, às vezes tocou a bola até demais, faltava um pouquinho mais de verticalidade. A seleção estava muito jogando de forma muito horizontal, tocando bola de zagueiro para lateral, de lateral para zagueiro. Tinha que partir um pouquinho mais de forma vertical e tentar abrir um pouquinho a marcação da defesa da Croácia. Faltava um pouquinho mais de habilidade, porque o Hulk, como eu falei, é um jogador mais pesado, mais de força. O Fred fica mais dentro da área. Então o Brasil precisava de jogadores leves. E foram jogadores leves que fizeram diferença. O Oscar e o Neymar, que fizeram realmente uma grande partida. O Oscar batalhando muito, roubou uma bola ali no meio de campo, tocou pro Neymar. O Neymar foi avançando, bateu de esquerda, bateu fraquinho. Eu concordo com o Todinho, que entrou aí no ar. Eu achei que o goleiro Peticosa acabou pulando um pouquinho tarde e acabou aceitando o gol. Não foi um frango, mas é uma bola defensável. E com isso o Brasil conseguiu um empate, mesmo não jogando uma boa partida. No segundo tempo, o Filipão não fez nenhuma alteração, manteve a estrutura tática da equipe. E o Brasil continuou tendo uma atuação bem abaixo do esperado. Não conseguiu criar chances claras de gol. Tinha um domínio ali, um falso domínio, né? Tinha muita posse de bola, mas o goleiro da Croácia não fazia nenhuma defesa muito mais difícil. Era mais bola cruzada, bola ali que cruzava a área, nada muito complicado. Um jogo estava meio morno. O Brasil tinha um domínio, mas não convencia. A Croácia também não estava conseguindo encaixar o contra-ataque. Teve 2 ou 3 oportunidades de contra-atacar, mas errava o último passe, principalmente graças ao Davi Luiz, que fez uma partida realmente muito boa. É um zagueiro de muita força, um zagueiro muito vigoroso, tem boa qualidade e conseguiu várias vezes ali brecar o contra-ataque croata, que muitas vezes era puxado ali principalmente pelo Modric. Então a Croácia não conseguia voltar à frente do placar. O jogo se mantinha morno. O Filipão fez a alteração de tirar o Paulinho, que hoje não esteve bem, e colocar o Hernanes, que é um volante de mais distribuição de jogo, toque de bola, que arremata melhor de média e longa distância. A seleção cresceu de produção. E depois entrou o Bernard no lugar do Hulk, jogador de mais velocidade. Com isso foi possível abrir um pouquinho mais a defesa da Croácia. E até que teve o lance derradeiro do jogo, que foi o cruzamento na área, se não me engano, do Neymar ou do Daniel Alves. O Fred dominou e fez toda aquela cena. A mão do zagueiro croata nas costas do Fred não representou ali um puxão que viesse a ser marcado pênalti, mas o juiz, confirmar o nome do juiz, Ishishima, não é isso? Yushi Nishimura. Yushi Nishimura. Acabou caindo no teatro do Fred e marcou o pênalti inexistente. E para a revolta dos jogadores croatas, que realmente não se conformaram com o erro grotesco do juiz, e o pênalti marcado, e o Neymar foi para a marca da cal e bateu com categoria. O goleiro Peticosa encostou na bola. Alguns jogadores croatas chegaram até a comemorar, achando que ele tinha pego, mas... Pera aí, Thiago, falhou o microfone. A bola acabou entrando mesmo assim. É verdade, o goleirão Peticosa quase defendeu aquela cobrança. Quase defendeu, então por muito pouco o goleiro croata pegava o pênalti, mas não deu. O Neymar fez o segundo gol dele, virada de placar. E após isso o Brasil foi administrando, a Croácia partiu para cima, chegou a dar 2, 3 chutes perigosos, mas o Júlio César conseguiu defender. Eu até achei que ele rebateu algumas bolas ali desnecessariamente, então o Júlio César ainda está um pouquinho inseguro. A Croácia tentou rondar ali, mas a seleção conseguiu defender bem e tentava ali aos poucos encaixar um contra-ataque para definir o marcador. Até que, após o Neymar sair, o Neymar já tinha recebido um cartão amarelo, então o Filipão, até para poupar o jogador, colocou o Ramires no lugar, e foi o Ramires que roubou a bola no meio de campo, puxou o contra-ataque em velocidade, tocou para o Oscar. O Oscar foi avançando, progredindo, até que de surpresa bateu de bico. Surpreendeu o goleiro Peticosa, que nada pôde fazer, assim definindo o marcador. Brasil 3, Croácia 1, vitória. Achou que o Peticosa também pulou atrasado nesse terceiro gol do Oscar, ou a bola realmente veio cheia de efeito e com força, Thiago? Eu achei que mais do que efeito e força foi o fator surpresa, porque o Oscar, na hora que ele dá a passada, ele já dá de bico. Então acho que o goleiro não esperava que essa bola já viesse chutada.
O Oscar não ajeitou o corpo. Ele, quando deu a passada para correr, ele já deu um biquinho na bola. Então surpreendeu o goleiro da Croácia, que nada pôde fazer. E com isso o Brasil definiu o marcador 3-1. Vitória sofrida, apesar do erro do juiz. Vitória justa do Brasil, foi mais produtivo, mas jogo difícil. A Croácia fez um bom jogo, então parabéns também para a Croácia. Eu acho que é uma seleção que vai dar trabalho nesse grupo. Para mim é a candidata para ser a segunda colocada. E o Brasil, apesar dos erros cometidos, consegue uma vitória importante, mas é importante o Filipão verificar esses erros e corrigi-los enquanto não chega o mata-mata, porque a partir do mata-mata a competição muda, é muito mais difícil e qualquer erro pode definir uma eliminação. Então, o Brasil tem que melhorar, mas valeu pela estreia, pelo nervosismo da estreia. O Isaías Tinoco, que entrou aqui, falou que toda estreia tem esse fator nervosismo que acaba complicando, mas o importante foi a vitória, foi a boa atuação, apesar da boa postura. Acabei me equivocando, não boa atuação, mas a boa postura. A seleção não se desesperou, mesmo sofrendo gol. Demonstrou ter postura, agora tem que corrigir os erros para ter uma Copa do Mundo mais tranquila. Concordo perfeitamente contigo, Thiago. É chegado o momento mais esperado do Aliança Esportiva de hoje. Tá certo ou não tá, Thiago? Tá certo ou não tá? Tá certo. Não tá certo. Não tá, não temos a vinhetinha não do Guilherme. Não temos a vinheta aqui. Vamos ao sorteio da camisa da seleção. Explica um pouquinho como é que vai acontecer isso, Thiago. Como é que vai acontecer? Como a gente sabe, né, a gente fez uma promoção, uma camisa licenciada da Nike, que os ouvintes teriam que fazer um certo procedimento ali na internet, curtir nossa fanpage, compartilhar o nosso link do blog e, por último, escrever uma frase lá no site da Rádio Difusora Aliança. Eu curto o Aliança Esportiva e visto a camisa rumo ao Hexa. Muitas pessoas participaram, nem todas cumpriram esses 3 requisitos. Então, quem cumpriu os 3 requisitos está participando, concorrendo à camisa. E já temos aqui os nomes dos participantes que o Zé Renato vai sortear nesse momento, né, Zé? Vamos lá, chegou o grande momento. Rufem os tambores. Não tem os tambores aí, né? Não temos tambores, infelizmente. Mas vamos lá. Calma aí. De repente eu acho que os tambores. Nomes aqui, agora já era. Agora já é. Já estamos aqui sacudindo a sacolinha com todos os nomes incluídos aqui. Vamos ao grande sorteio. Posso pegar o papel, Thiago? Calminha. Posso ou não posso? Aguarda mais um pouquinho. Vamos nessa. O sorteio da camisa oficial da seleção brasileira. Não tem suspense, não é programa de auditório. Só estou esperando o Thiago ali com um efeito sonoro para o nosso sorteio da camisa oficial. Você se inscreveu, você se candidatou, então permaneça ligadinho aí que o sorteio vai rolar agora, Thiago. Vamos lá. Nós, infelizmente, não teremos os tambores, mas... Papelzinho na mão, hein? Papelzinho. Quem é o contemplado, Zé? Papelzinho na mão e o contemplado é o ouvinte Douglas Nascimento. Aê! Douglas Nascimento é o contemplado com a camisa da seleção brasileira. Vamos já tentar contato com ele para acertar a entrega do brinde. Bacana, né, Thiago? Bacana, parabéns ao Douglas. Deu sorte aí, né? Entre os participantes. Fez todo o procedimento certinho e no sorteio aqui foi contemplado. Parabéns a ele. Zé Renato vai tentar o contato aqui com ele rapidinho. Enquanto isso, eu vou passando os jogos de amanhã da Copa do Mundo. Que a Copa do Mundo começou hoje, mas não para. Teremos aí um mês de muito futebol, de muitos jogos nessa Copa do Mundo de 2014. E quem sabe vamos tentar colocar o Douglas no ar ainda no programa Aliança Esportiva de hoje. Copa do Mundo prossegue no dia de amanhã com os seguintes jogos. À 13h teremos pelo grupo do Brasil México e Camarões, jogo realizado à 13h lá na Arena das Dunas, em Natal. Então, um jogo importante aí para quem quer acompanhar a classificação brasileira. Vamos ver se quem vai vencer essa partida. E um empatezinho vai ser bacana para o Brasil se
se distanciar aí na primeira colocação. No dia de amanhã teremos também Espanha e Holanda, que jogão, às 4 da tarde na Arena Fonte Nova, o duelo da última Copa do Mundo, na abertura desse grupo B da Copa do Mundo. E também pelo grupo B, já um pouquinho mais tarde, na Arena Pantanal, Chile e Austrália. O Chile, que muita gente está apostando aí como uma possível surpresa, contra a Austrália, que foi a primeira seleção a chegar aqui na região brasileira. E no grupo C, não será amanhã, mas será no sábado, teremos Colômbia contra a Grécia no estádio do Mineirão. Teremos também Costa do Marfim contra Japão na Arena Pernambuco às 22 horas. E ainda no sábado teremos Uruguai e Costa Rica no Castelão às 16 horas. E por fim, às 19 horas também pelo grupo D, outro jogão, hein? Não pode perder, Inglaterra e Itália. Na Arena Amazônia, os amazonenses vão curtir esse grande clássico. Grupo E, no domingo, Suíça e Equador no Mané Garrincha. E às 13 horas, teremos também França e Honduras, às 16 horas, no estádio do Beira-Rio. E já pelo grupo F, também no domingo, Argentina e Bósnia, 19 horas, aqui no Rio de Janeiro, estádio do Maracanã. Os hermanos, guiados pelo Messi, fazendo estreia aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. E também pelo grupo F teremos Irã e Nigéria às 16 horas, só que na segunda-feira às 16 horas na Arena da Baixada. Com certeza, Thiago. Grupo G, Alemanha e Portugal, outro jogão na segunda-feira à 1 da tarde na Fonte Nova. Também pelo grupo G, Gana e Estados Unidos, segunda-feira 19 horas na Arena das Dunas. E para finalizar a primeira rodada, grupo H, terça-feira 1 hora da tarde no Mineirão, Bélgica e Argélia. E para terminar a primeira rodada, Rússia e Coreia do Sul, 19 horas na Arena Pantanal. Esses são os jogos da primeira rodada da Copa do Mundo, Zé. Isso aí, primeira rodada da Copa do Mundo. O Thiago passou aqui em primeira mão no programa Aliança Esportiva. Temos pouquinho tempo, temos 4 minutos ainda. Thiago, vamos nessa. Favorito da galera do Aliança Esportiva Especial de Copa do Mundo. É favorito da galera, entendeu? O seu favorito da galera, Thiago? Vou votar no Oscar pela boa atuação de hoje. Embora o Neymar tenha feito 2 gols, o Oscar foi mais decisivo, participou ativamente dos gols. Então acho que a figura principal no jogo de hoje foi o Oscar, apesar dos 2 gols marcados pelo Neymar. Isso aí. O meu favorito da galera vai também para o Oscar. Ele que viu o nascimento do seu filho recentemente, eu não sei se foi filho ou filha. Thiago, tem essa informação? Não tem, acho que foi filha. Não tenho certeza. A filha do Oscar, e que estava aí com o futebol um pouco ofuscado pelo William, mas mostrou que pode sim ser o titular. O meu favorito vai para o Oscar. Estamos aí tentando contato com o vencedor da camisa, o Douglas Nascimento. Vai entrar conosco rapidinho no ar. Temos aí 3 minutinhos. Vamos falar com o Douglas. Ele que foi o vencedor da promoção do sorteio da camisa oficial da Seleção Brasileira, licenciada pela Nike. Ele que participou no apagar das luzes já no final da promoção. Conversou conosco, está no ar. Boa noite, Douglas. Olá, boa noite a todos. É isso aí. E estreia da seleção, vitória, e você acabou faturando um brinde, a camisa aqui da Seleção Brasileira. Nossa, cara, você sabe que eu tava pensando em comprar uma, acabei ganhando. É verdade, é verdade. Vamos pensar na entrega, talvez, na sua vinda aqui aos estúdios da rádio, no programa do próximo domingo, ou a gente acerta essa entrega ou pelos Correios, ou em algum lugar que seja mais favorável para você receber esse prêmio. Isso daí a gente conversa nos bastidores, Douglas. Com certeza. Tá certo? O que você achou da sua seleção hoje? Olha, no começo o jogo foi meio preso, assim, passou um sufoco, né? Mas depois que deu aquele pênalti lá, né? A seleção começou a jogar bem. E o Oscar jogou demais também, o Neymar. É verdade. A seleção faturou, venceu, e você também conseguiu esse prêmio.
Muito obrigado aí, Douglas, parabéns. A gente vai conversando aqui pelo Facebook do Aliança Esportiva para acertar a entrega do seu prêmio, tá certo? Obrigado a todo mundo aí. Tá certo, Douglas, um abração para você, meu amigo, boa noite. Boa noite. Vamos nessa, Thiago. É chegada a hora do saco de batatas. É saco de batata? Thiago, seu saco de batatas. Saco de batatas pro juiz japonês, né? O Nishimura, que acabou, acho que... Coitado, Thiago. Acabou aceitando a pressão um pouquinho ali do estádio, acabou dando esse pênalti mal marcado. Então, saco de batata para ele. Tá certo. O meu saco de batatas vai pro Marcelo. Desculpa, Marcelo, mas aquele gol contra ali, eu acho que dava para ser evitado. Infelizmente, aconteceu. É uma fatalidade, mas meu saco de batatas hoje vai para você e pro senhor Hulk. Por favor, Hulk, vamos melhorar isso aí. Thiago, suas considerações finais. É isso aí, boa noite a todos, um bom restinho aí de quinta-feira. Obrigado para todo mundo que nos acompanhou, para quem participou aqui do programa. Hoje, né, Dia dos Namorados. Infelizmente, não pude compartilhar com a minha namorada esse dia, porque ela estava trabalhando. Eu aqui de noite tenho que participar aqui da rádio. Então, amor, um grande beijo para você. Te amo muito. E próximo Dia dos Namorados, a gente compartilha melhor isso aí. Acabou ficando corrida esse ano, Copa do Mundo, acabou encavalando tudo aí, mas o que vale é a intenção, o que vale é o carinho, o amor. Então, um grande beijo para você, ficar com Deus. Um grande abraço para todos os amigos do programa Aliança Esportiva. Tá certo, Thiago, muito obrigado, galera. Muito obrigado por sua audiência, por sua participação. É sempre um prazer muito grande contar com vocês, ouvintes da Rádio Aliança. Fiquem com Deus e até o próximo Aliança Esportiva. Boa noite. Lembrando que amanhã tem programa Sexta Básica, 5 horas da tarde. Brasil!